Preciso te atualizar também sobre o mais novo alvo do Vasco para a ponta direita. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar informando sobre o Vasco da Gama, que fez oferta por Nuno Moreira. Atacante português de 25 anos de idade que pertence ao Casa Pia, ele havia sido revelado no Sporting de Portugal. Importante contar que essa negociação ocorre em paralelo às tratativas pelo Benjamin Garré, do Krylia Sovetov da Rússia, e também em paralelo à possibilidade de contratação do angolano chamado Lloyd Augusto. O Garré está mais perto do que o Augusto, a expectativa do Vasco é de que o Krylia libere o Garré nos próximos dias e ele já desembarque nessa semana para se apresentar e fazer todos os trabalhos com o restante do elenco. Sobre o Nuno, jogador revelado na base do Sporting, boa temporada atual com 9 gols marcados, titular absoluto. Informação que vem de Portugal dá conta de que o Nuno Moreira já aceitou a proposta vascaína. O Casa Pia que tem criado dificuldade por entender que trata-se de um jogador de enorme potencial. Só para completar o noticiário do Vasco, GB já está de volta ao Rio de Janeiro. Depois da negociação frustrada com o Fenerbahçe, ele havia sido reprovado nos exames médicos. Bora falar agora sobre a renovação de contrato de Dimitri Payet. Ela vai acontecer ou não, só para lembrar, o meio-atacante de 37 anos de idade tem vínculo com o Vasco somente até 30 de junho. No início desse ano, os dirigentes vascaínos cogitaram a possibilidade de oferecer uma extensão do vínculo até dezembro com redução do salário atual. O Payet ganha na casa de R$1,5 milhão por mês, mas decisão interna entre dirigentes do Vasco foi de ignorar essa possibilidade de extensão do vínculo, ainda que com redução salarial. A ideia é aguardar como é que o Payet vai se comportar até a metade do ano para decidir se vale a pena ou não sugerir uma renovação de contrato. Nesse exato momento, está mais para o Vasco abrir mão de qualquer renovação e liberar o jogador para buscar um outro clube do que qualquer outra circunstância. A verdade é que o Payet não tem conseguido entregar, muito por conta da capacidade física, ou da falta de capacidade física, atleta que custa R$1,5 milhão por mês, exatamente a mesma cifra de Felipe Coutinho. E aí há outro problema. Coutinho e Payet jogam basicamente na mesma posição e tem como grande problema a mesma situação, da incapacidade física. Então a manutenção dos dois é um problema para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Estou para dizer para vocês que é grande a chance de o Payet não ficar no Vasco para o segundo semestre. Dessa maneira ele estaria livre no mercado para buscar um novo clube. Atleta que nessa temporada tem 7 jogos, só 2 como titular. Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, Benjamin Garré está bem perto de fato de ser comprado. Operação de R$2,5 milhões ou 14 milhões de reais. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca. A gente tem só mais uma rodada para o término da fase de grupos e 2 times classificados, 2 de 4, né? O Flamengo e o Volta Redonda. As outras 2 vagas têm 7 pretendentes, tá? E é grande a chance da gente ter 1 ou 2 grandes do Rio fora. Nesse momento, se o campeonato acabasse agora, os classificados seriam o Flamengo, Volta Redonda, o Madureira e o Vasco. Só que o Vasco pode dar lugar a Fluminense ou Botafogo, o Fluminense é o 5º, o Botafogo é o 6º. Corre-se o risco, inclusive, de a gente ter uma reviravolta entre esses melhores. Poucas vezes a gente viu o Campeonato Carioca tão equilibrado, não sei se dá para dizer que é equilibrado por cima, não sei se dá para dizer que foi um grande campeonato, não foi, né? Não daria para dizer. Mas a verdade é que o Vasco, o Botafogo e o Fluminense chegam à última rodada ameaçados. Vasco e Botafogo se enfrentam, enquanto o Fluminense pega o Lanterna Bangu. Talvez a situação mais confortável seja a do Fluminense, que pega o Bangu, que além de Lanterna já foi rebaixado. Beleza? Notícias do Vascão, pergunta o Gustavo. Tem notícia do Vasco. Estava contando no vídeo da tarde, e é uma notícia importante. Se eu fosse vascaíno, não ficaria muito esperançoso da permanência do Payet para o restante da temporada. O contrato se encerra em 30 de junho. A diretoria do Vasco chegou a cogitar em janeiro uma prorrogação do vínculo até o fim da temporada com redução salarial. Essa ideia acabou sendo descartada entre dirigentes do Vasco e nada foi apresentado ao Payet. Eu fiz uma consulta nesse final de semana. E aí, vocês vão propor uma renovação? Não, a gente vai esperar até a metade do ano e vai depender do desempenho do Payet. Se ele conseguir se mostrar um cara útil, a gente pode tentar mais para frente essa prorrogação. Mas hoje
a posição é de esperar e, eventualmente, até liberá-lo na metade do ano para que ele vá buscar um outro clube. O Payet, que tem 37 anos de idade, na atual temporada tem 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, dos 7 jogos, só 2 como titular, outros 5 na condição de reserva. A grande verdade é que o Payet ganha R$1,5 milhão de reais por mês, assim como o Coutinho, mas ocupa exatamente o mesmo espaço no campo, né? Ele ocupa o mesmo espaço. E não dá para contar com os dois, fica muito difícil você ter Payet e Coutinho dentro de campo, tá bom? O Edilson Barros, boa noite, o Vasco fechou com alguém? Edilson, tratativas muito avançadas pelo Benjamin Garré, atacante de 30 anos de idade, argentino, que pertence ao Krylia Sovetov, da Rússia. A operação deve girar na casa dos 2,5 milhões de euros. Criar variações, criar oportunidades, empurrar o Coutinho para ser um segundo atacante, ou o Payet para ser esse segundo atacante, dar um pouquinho mais de intensidade ao Coutinho, precisa entregar mais o Coutinho. Eu vi domingo o jogo do Neymar, jogou até 40 minutos, 85 do segundo tempo, cara, intensidade, melhor em campo, gol, participação no jogo. E o Coutinho, você pega a minutagem dele, joga 2 jogos, substituído, descansa no próximo, aí joga mais 2, tem um problema muscular, joga contra o Flamengo. Cara, ele só fez 90 minutos contra o Flamengo, contra o Volta Redonda. Nos outros ele foi substituído, na Portuguesa ele foi substituído com 20 do segundo tempo, no outro jogo ele foi substituído com 30. Pô, não pode, cara. O que tá acontecendo com o Coutinho, que a gente espera demais dele, e eu espero muito dele. Tem que aparecer, não só contra o União, Rondonópolis, tem que aparecer contra o Flamengo, contra o Botafogo domingo, tem que ter sequência. Já ouvi que ele se abateu com a crítica, desculpa. Um cara que tem o maior salário do Vasco, é a maior expectativa do torcedor, não pode se dar o direito de se abater. Ah, mas a pressão é muito grande no futebol. Pô, ele tinha pressão quando jogava no Barcelona, quando jogava no Liverpool, quando jogava no Bayern de Munique. Ele está acostumado à pressão quando jogou Copa do Mundo. Dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, uma pressão do seu torcedor. E eu já falei isso para interlocutores, para pessoas próximas a ele. Falei, avisa ele para olhar as imagens quando ele chegou. Galera debaixo de chuva, todo mundo molhado. Pô, o Coutinho chegou querendo demais e ele não quis demais até agora, desculpa. Muito pouco elencar o jogo com o Flamengo lá atrás, no empate que ele fez o gol, o jogo do Atlético Mineiro, que ele foi bem no duelo lá e cá. É pouco. Procura-se o Coutinho, desesperadamente, porque é dele que a gente espera. Procura-se o Payet, é dele que a gente espera, que tenha qualidade, jogo. Eu não estou errado nisso, porque eu espero do grande jogador. Bom, o Vasco está fechado com Benjamin Garré, poucos detalhes para anunciá-lo como novo reforço, vai assinar contrato de 3 anos com o Vasco até o final de 2027. Lloyd Augusto, a negociação avançou muito, alguns detalhes ainda impedem essa negociação, me parece que há uma dívida com o Lloyd Augusto do clube dele. Nuno Moreira, terceiro jogador, hein? Nuno Moreira, o Vasco tem uma dívida com o Casa Pia por conta da compra do Cleiton, que está emprestado ao Rio Ave. O Vasco alega que não tem a dívida, está pagando, está tudo em dia. Então o Vasco, 777, não importa, é o Vasco que tem a dívida, como foi o caso do Atlético Mineiro, quando o Vasco foi buscar um jogador lá e o Atlético falou, beleza, quer levar? Só paga o que deve sobre o Jair e sobre o Paulo Henrique, do empréstimo e agora da compra. Tem dívida aqui, tem 12 milhões para pagar, se você pagar, pode levar. Então assim, o Vasco começa a aparecer algumas caixinhas aqui, vai abrindo as surpresinhas, tem que resolver. Então, se resolver isso, será o terceiro reforço do Vasco. O Vasco vai em busca de 5 reforços. Azevedo, sim, 5 reforços. Para quem acha que a diretoria está trabalhando mal, ou que não está trabalhando, que está dormindo, que o Marcelo Santana é o soneca, aqueles memes que a gente acompanha, vem 5 reforços. Esse é o objetivo. Nessa janela, que fecha dia 28. Um reserva para o Verratti e um reserva para Lucas Piton e disputar a posição com o Vitor Luiz. Essa é uma notícia exclusiva para você, torcedor. O Vasco está no mercado em busca de um lateral esquerdo. E já há um mapeamento e já conversas com esse nome. Eu não descobri quem é, mas há um nome que o Vasco está buscando para essa função. Até porque entende a diretoria que o Lucas Piton, jogador valorizado, pode sair no meio do ano. E não será nenhuma surpresa.
Então o Vasco está buscando um jogador porque o Leandrinho vai direto se apresentar ao clube árabe e ele pode ficar por lá. Ele vai inicialmente emprestado, mas pode acabar sendo comprado. E aí, quem é um reserva para o Vitor Luiz disputar ali a posição para ser reserva do Piton? E se o Piton for embora, fica só o Vitor Luiz? Na direita tem 3. Tem Paulo Henrique, tem Puma e tem Paulinho, que volta da seleção, aliás, campeão, né? Parabéns aos 3 crias do Vasco. Ryan já se apresenta direto em Vitória, né, para o jogo de hoje. O Vasco está no mercado, torcedor. 5 reforços, esse é o número. 5 jogadores com mais vitalidade física, né? Não é força física, aqueles seguranças, não. Mas jogadores que possam entregar mais vitalidade ao elenco, mais força, mais preparo físico, que o time consiga ter intensidade, consiga rodar. E se esses jogadores que o Vasco está buscando ainda não descobrir quem é o reserva para o Verratti e o lateral esquerdo, mas esses outros 3 que já estão aí e muito adiantados, um deles vai para a reserva, que deve ser o Lloyd, os outros 2 para brigar pela titularidade ou vão ser titulares, o Vasco melhora, sobe o seu nível, passa a ter banco, o Fábio Carille. E aí ele pode inclusive abrir mão do tal tripé de marcação, porque ele passa a ter opções de armação. É isso, torcedor. Então, torcedor vascaíno, o Vasco enfrenta hoje o União Rondonópolis pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite. Jogo super importante, onde o Vasco precisa vencer para poder se classificar. Qualquer empate levará a decisão para a classificação para os pênaltis. Então, só a vitória importa e interessa ao Vasco da Gama. Será bom porque já classificando na primeira fase a gente receberá um prêmio, né, da CBF. Cada classificação os clubes recebem um prêmio e é bom para o Vasco dar um reforço, né, para o seu caixa financeiro. Quero sua opinião nos comentários sobre as contratações do Vasco, né? O Benjamin Garré quase certo aí de fechar com o Vasco, falta os últimos detalhes da negociação e também o interesse do Vasco em Nuno Moura do Casa Pia. E também quero sua opinião aí sobre Payet, que está para renovar ou não com o Vasco, né, permanecer. Possa ser que aí no meio da temporada o Payet será liberado e vai sair fora do Vasco da Gama. Deixe sua opinião.